Boa noite, família. Aqui é a professora Débora. Eu estou muito feliz de estar aqui agora com vocês. A partir de agora, eu vou estar sempre postando algum videozinho de correção, explicando conteúdos para vocês, principalmente de português, viu? Porque português é a nossa base prioritária. Então, nós precisamos compreender bem português, porque a partir de então fica mais fácil compreender as outras disciplinas, certo? Nós sabemos que estamos vivendo esses dias difíceis de pandemia, mas com a graça de Deus, com fé, nós vamos passar por tudo isso e vamos vencer mesmo. Eu gostaria de falar com vocês que a gente vai estar trabalhando com o livro de português e também com o caderno de português. Então, nesses primeiros vídeos que eu vou estar postando, eu vou colocar algumas coisas no grupo do WhatsApp e também vou postar os vídeos que eu for gravando. Compreendeu? Então, aqui vai uma correção do livro de português, da página 30, que é o uso do porquê, a alternativa 1, a letra A, tá assim, na pergunta o porquê é separado e na resposta o porquê é junto, sem acento. Na próxima questão, a resposta da letra B é porquê separado com acento. Letra C é o porquê junto com acento, ok? Então, continuando, próxima página. Vamos para a próxima página, que é a questão número 2. Na questão número 2, na letra A, você briga muito com seu irmão. Por quê? Esse porquê é separado com acento, porque está fazendo uma pergunta. Na letra B, tem aí, explique a seus pais por que vocês brigam tanto. O porquê também é separado, porém agora é sem acento. Na letra C, tem ninguém sabe o porquê das brigas entre você e seu irmão. Percebam que esse porquê aqui eu posso substituir colocando assim, ninguém sabe o motivo das brigas entre você e seu irmão. Tá vendo que esse porquê junto com acento, eu posso colocar a palavra motivo que não vai alterar o significado da frase? Na letra D, por que vocês não brincam em vez de brigar? É uma pergunta, início de frase com o porquê separado, sem acento. E na letra E, temos, precisamos ouvir nossos pais, porque eles gostam muito de nós. Ó, por quê? Qual é o motivo? O motivo é que eles gostam muito de nós. Então, porque junto. Complete as lacunas com o porquê e porquê. O médico perguntou, por quê? Você tomou medicação às 6 da manhã, se eu disse para você tomar às 9? Por que separado? Doutor, era porque eu queria pegar nas bactérias de surpresa. O motivo. Legal, né? Observe as palavras porquê, todos os tipos de porquê, nos itens abaixo. Então, escreva quando elas foram usadas corretamente e quando não foram.
Foi correto, incorreto. Por que incorreto? Porque aqui, como é pergunta, deveria ser separado e com acento no final da frase. E aqui, incorreto, também, porque o porquê aqui deveria ser separado. É outra pergunta. Próxima página é a página 41. Na página 41, nós temos aí uma conversa sobre teatro. Gente, esse capítulo, capítulo 2, Eu Entro em Cena, é muito legal, porque fala de teatro. Teatro é algo assim encantador. Eu sou apaixonada por assistir teatro, por ver peças teatrais assim infantis. Já assisti O Pequeno Príncipe, já assisti O Mágico de Oz, já assisti várias peças de teatro, já chorei, já ri, já assim, me diverti literalmente. E aí vem essas perguntas. Quais são as personagens que aparecem nesse trecho do texto? Pedro, Lisa e a mulher. A próxima, a linha da pipa quebrou. A questão 4, porque a pipa era empinada em campo aberto, cai na floresta e Pedro vai buscá-lo. Com base no texto que vocês leram, né, que é um texto dramático, que é um texto teatral, vocês deverão dar essas respostas aqui. Na próxima página, na página 42, tem aí a primeira questão, a questão 5, né? A primeira questão da página. Nessa primeira questão da página tem, pelas pistas que o texto dá, qual das imagens a seguir está mais próxima da característica da floresta da história? Então, a segunda imagem, certo? Por quê? O que você observou no texto para assinalar essa imagem? A fala de Lisa na primeira cena é uma floresta super escura. E a rúbrica, que são aquelas palavras, né, escritas, são as palavras que dão indicativo de quem vai falar, de como é o texto. No início da cena, quando Pedro olha, já se transformou em floresta, luz verde. Então, é essa cena, né? A cena que melhor caracteriza a resposta. Já na questão 6, está perguntando assim, qual é a personagem geradora do conflito da história e por quê? A personagem é a mulher, porque ela dá a Pedro uma linha supostamente mágica que o deixa intrigado e curioso, ok? Gente, na peça de teatro, nós temos vários tipos de encenações. Uma delas é um monólogo, quando um personagem só fala consigo mesmo, expondo seus pensamentos. Quer ver um exemplo de monólogo? Vocês lembram de Mr. Bean ou Charlie Chaplin? Mr. Bean é aquele personagem que ele faz todo o teatro, toda a encenação, mas ele não fala nenhuma palavra. Olha que legal. Então, é um monólogo, ele fala com ele mesmo, ele gesticula, ele abre os olhos, ele faz assim, caras e bocas, ele gesticula bastante. Então, ele faz monólogo, porque é uma pessoa só falando consigo mesmo. Já no diálogo, o diálogo é diferente. Quando duas ou mais personagens conversam entre si. Olha, então esse é o teatro que a gente mais conhece, não é mesmo? E o à parte, quando a personagem faz comentários sem que os interlocutores ouçam, geralmente dirigindo-se à plateia, ok?
Quais tipos de fala é possível reconhecer no texto? No texto que nós acabamos de ler na abertura do capítulo, tem monólogo? Não. Então vai ter o diálogo e a parte, ok? Então, próxima página. E a última página dessa aula de hoje, que é uma aula falando sobre o uso do porquê e peça teatral. Em determinado momento da história, Pedro pede a ajuda da plateia para encontrar a pipa. Que sensação é essa interação da personagem com a plateia provoca ao espectador? O que é espectador? O espectador é aquele que está assistindo, né? O espectador se sente participando da história. Quando a gente conta uma história para vocês lá no Dr. João Alves, por exemplo, na escola, vocês escutam a nossa história e vocês são os nossos espectadores, estão prestando atenção na história. Os textos narrativos, o narrador é um elemento muito importante. Olha aqui a questão 9. É ele quem conta a história. Ele pode participar ou não, ou apenas observar o que ocorre. E no texto dramático, existe um narrador? Como a história se desenvolve? Geralmente, não há narrador. A história é apresentada ao espectador pelas ações vividas pelas personagens. Então, é uma representação. Quem são os possíveis leitores de um texto dramático, gente? Quem vocês acham? Se for um texto dramático, pessoas envolvidas com montagem de teatro, com peças, pessoas que gostam desse tipo de livro, que gostam desse tipo de texto, certo? Nada impede que uma pessoa que nunca leu, leia. Mas quando você toma gosto por aquele tipo de leitura, é mais fácil. Por exemplo, lá na sala, quando a gente estuda, a gente lê os gibis, tem gente que pede eu quero gibi da Turma da Mônica. Por quê? Porque tem mais gosto pela Turma da Mônica. Tia, eu quero o da Magali, eu quero do Chico Bento, porque tem um tipo de leitura característica deles, certo? Leia de olho na linguagem, ó. Leia essas falas de Pedro, observe as palavras destacadas. Pedro, vou fazer depois. A gente se vê amanhã. Eu vou lá. Pedro, cadê minha pipa? Ela caiu? Alguém viu minha pipa por aqui? E aí tem. A personagem Pedro usa a linguagem do dia a dia, mais informal para falar com Lisa. Você acha que essa linguagem combina com a personagem? Sim, né? Porque uma personagem é uma fala de uma pessoa que está próxima a ela, né? Não é uma pessoa, por exemplo, quando a gente conversa com a pessoa que está mais próxima, que é um amigo, que é um conhecido nosso, tudo fica mais fácil. Você pode usar o você, a gente. Agora, quando nós vamos conversar com uma pessoa que nós não temos contato, que nós não conhecemos, nós procuramos pensar na nossa fala para não pegar mal, não é mesmo? Por quê? Porque, vamos supor, eu vou conversar com o prefeito da cidade, lá com o Humberto Souto. Ô, seu Humberto, vem cá, seu Humberto. Ô, seu Humberto. Não. Senhor prefeito, bom dia. Então, eu gostaria de ter uma palavra com o senhor a respeito de alguns fatos que está acontecendo na minha escola. Então, o tom de voz, o tipo de palavras que são usadas são diferentes. Na letra B, as falas de Pedro substituem a palavra destacada por outra em linguagem mais formal. Então, esse agente aqui é uma linguagem mais informal, mais próxima. Ó, cadê a gente? Você, vem cá. Então, como ficaria? Pedro, vou fazer depois. Nós nos vemos ou nos veremos amanhã. Eu vou lá. Onde você está, minha pipa? Ela caiu? Alguém viu minha pipa por aqui?
Então, são dois tipos de linguagem totalmente diferentes. Um é a linguagem formal, que é quando eu converso com a pessoa de um grau superior, e a outra é a linguagem informal, quando eu estou conversando com uma pessoa próxima, com um parente, com uma pessoa que mora na minha casa, e assim sucessivamente, ok? Então, um forte abraço para vocês. Façam todas as atividades, corrijam tudo no livro, bem bonitinho, porque na próxima aula nós já vamos para a página 44, tá certo? Um abraço.